em si é uma investigação que foi feita por uma aluna minha de mestrado, que basicamente investigou as várias facetas de um ambiente virtual e como essas facetas, como a luz e o som, conseguem afetar o jogador de uma forma emocional. Ou seja, a gente testámos a fisiologia das pessoas e tentámos relacionar isso com diferentes características do ambiente virtual e ver, ao manipular esse ambiente, como é que, neste caso, induzíamos ansiedade no jogador. O principal objetivo deste artigo foi tentar encontrar correlações, tentar encontrar ligações entre as várias características destes ambientes virtuais, ou seja, se vamos a ver em termos de contexto, e isto acontece também em filme, ou seja, por exemplo, na construção de uma cena, neste caso era uma construção de uma cena virtual, e como é que conseguimos ter um algoritmo que consegue manipular estes diferentes ambientes de uma forma automática que se personaliza, por exemplo, às características, às preferências do jogador, ou neste caso, ao que afeta mais a sua ansiedade. Neste caso, por exemplo, estamos a falar de como é que a gente consegue manipular por exemplo, o progresso do jogo de forma a criar uma experiência única e sempre diferente para aquela pessoa. Ou seja, quando a pessoa está a jogar um jogo, o jogo vai se adaptando, por exemplo, à fisiologia do jogador. Neste caso, se estiver com ansiedade ou estiver mais relaxado, o nível em si vai se adaptar consoante o que o jogador está a sentir naquele momento, para criar um maior impacto. E em termos de aplicabilidade na indústria, é um bocado a ideia de criar ferramentas que ajude, por exemplo, os como é que se diz, developers, ou agora não vem a palavra em português, mas tipo a criar novos níveis ou criar novas experiências para o jogador, ou ter já a ideia de o que esperar que os jogadores vão sentir se manipular os diferentes aspectos do nível e depois lançar o jogo. Ou seja, dá já um bocado uma previsão de o que se espera consoante, por exemplo, o nível que neste caso, o developer, o level designer criou. Então, uma das principais razões que a gente usamos o contexto de terror ou horror games é simplesmente porque é uma das facetas mais fáceis de quantificar em termos de fisiologia humana, porque quando estou assustado ou ansioso, o meu batimento cardíaco começa logo a bater mais rápido. Por exemplo, em termos de detecção de, por exemplo, suor nas mãos, quando uma pessoa está ansiosa, costuma suar mais das mãos, e são características ou um tipo de emoção que é muito mais fácil de detectar e validar do que outros aspectos. Por isso é que também focamos especificamente no aspecto de criar, por exemplo, ansiedade. E já por não falar que é um tipo de jogo que é fácil de implementar em termos de características, porque do ponto de vista de level design, de game design neste caso, não precisa de muitas features para meter medo. Ou seja, muitas vezes é o desempoderamento do jogador, é o jogador passear por um ambiente e sentir o ambiente a afetá-lo de uma certa forma. Mas, respondendo à sua pergunta, a ideia é sim levar isto para outras temáticas e para outros tipos de jogos que sejam mais, assim, neste momento mais fácil também de validar. Podemos pensar num jogo de ação em que a ideia é tipo também criar emoções fortes e tentar acalmar, ou seja, tipo pôr o jogador contra situações muito mais ativas e depois, como é dizer, também depois acalmar, ou seja, é tentar arranjar aquele flow ou aquele fluxo de atividade que de certa forma personaliza o jogador. E por isso, sim, a ideia é depois arranjar isto para outros jogos diferentes ou outros temas diferentes
mas pronto, neste artigo em específico foi tentar validar isto num estudo mais contínuo e ver se era possível fazer isto. Sim, bastante orgulho, mais por causa que foi, apesar também de ter sido o orientador, foi bastante bom para a minha aluna, que foi que fez a maior parte, vamos assim dizer, do trabalho, e enquanto a minha contribuição foi mais em guiar e dar ideias e também em ajudá-la em certos aspectos da implementação do jogo, não é? E eu acho que, em termos de orgulho, sinto orgulho por ter mentorado e ter ajudado uma aluna que na altura era de mestrado a ganhar um prémio tão importante na comunidade, não é? Na comunidade científica. E em termos ao valor, espero que isto não seja a primeira e a última, mas o começo de várias contribuições científicas com impacto aqui na lusófona. Este artigo teve alguns desafios porque foi feito exatamente durante a pandemia, que foi dos aspectos mais difíceis, porque como estava tudo em isolamento, foi difícil arranjar pessoas para testar o jogo, para estar no laboratório, mas isso ainda foi mais um exercício de perseverança por parte, neste caso, da aluna, e também por ter insistido neste artigo e por ter acreditado na ideia e isto ter chegado até ao fim. Para as pessoas que têm algum gosto nesta área ou que nunca pensou que podia-se fazer investigação ou trabalhar na indústria de jogos nestes tipos de componentes, gostava também de dizer que pessoas que têm, alunos ou futuros que tenham interesse em investigar em jogos ou em investigar em inteligência artificial ou outros aspectos técnicos mais aplicados a jogos, que aqui também se faz isto e faz com bastante qualidade. A Universidade deu os recursos necessários para fazer a realização do artigo e para poder ter também apresentado em Boston e termos de fazer a divulgação também deste artigo.